Olá, meus queridos e queridas irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso Salvador pessoal. Aqui estamos mais uma vez agradecendo a Deus por todo o cuidado e bondade que Ele tem para conosco. Estamos aqui para fazer mais uma pequena palestra da Sua Palavra, que é o nosso pão espiritual. Vamos fazer uma pequena oração. Querido Pai, muito obrigado por todo o cuidado e bondade que tem para conosco. Aqui estou, Senhor Deus, mais uma vez agradecendo a Ti pela Tua paz, esperança e fé. Vou fazer essa palestra aqui, que o Espírito Santo possa me dar sabedoria, que eu possa falar de acordo com a Tua vontade, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu peço e agradeço em nome dEle. Amém. Pois bem, meus queridos, aqui estamos com a palavra de Deus aberta para juntos, meditar um pouco na sua palavra. E nós vamos falar hoje sobre a história de um rei de Israel, que foi a Bíblia diz que foi o rei que mais reinou em Israel. E ele tem uma história bem emocionante. A princípio, uma história meio ruim, né? Ele foi muito idólatra. Depois, no final, ele se regenerou com Deus e as coisas foram melhor. Então vamos para a 2 Crônica, no capítulo 33, nos conta a história desse rei. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado. Levantou altares aos Baalins, e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todos os exércitos dos céus, aos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa do Senhor, de que o Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi, de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra dos que destruí, que destinei a seus pais, contanto que tenho cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e o juízo dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Então nós vemos aqui, meus irmãos, uma situação bem diferente do que o Senhor tinha ordenado, para que os filhos de Israel cumprissem. Nós vemos aqui, se você ler o capítulo anterior, 22, nós vemos a história do
pai de Manassés, que era Ezequias, que foi um rei que fez grandes obras espirituais na terra de Israel. Baniu a idolatria e botou o povo para voltar-se para Deus. A terra ficou em paz, tranquila, porque o povo passou a servir a Deus, porque o rei Ezequias, ele era um homem cristão, né? Obediente à lei de Deus. No entanto, ao ele morrer, Manassés, seu filho, assumiu o posto de rei, e aí agora desandou tudo novamente. A idolatria tomou conta. Porque o rei, naquele tempo, era o representante legítimo da nação para conduzi-lo aos caminhos bons. O sacerdote apenas administrava, né, a parte espiritual no templo, mas o rei, ele era o líder maior que conduzia o povo aos caminhos do Senhor. E aí o que é que Manassés fez? Encheu a terra de idolatria, adivinhava pelas nuvens, queimou seus filhos aos ídolos, no vale de Inom, como diz aqui a palavra de Deus, levou o povo à idolatria geral e à desordem espiritual. Quando a desordem espiritual é feita, aí vem a desordem material também, né? E aí a situação de Judá, na época, que as 10 tribos já não faziam mais parte, né? Do povo espiritual. Já tinham se apostatado, já tinham ido embora, os reis vieram, tomaram as outras 10 tribos. E aí ficou a tribo de Judá, e originou o nome de judeus, né? E aí Deus começou a trabalhar com esse povo, porque eles tinham uma promessa do Messias. Deus preservou esse povo, essas 2 tribos, era Judá e Efraim, para preservar a nação, porque delas vinha o Messias. Mas aí Manassés deu essa decadência na vida espiritual da nação. Foi um rei muito perverso, matava as pessoas, era vingativo. Sabe como é, né? A pessoa que serve essas coisas, ele serve ao diabo. E o diabo não quer o bem de ninguém. E o Satanás, ele sempre lutou para destruir o povo de Deus, o povo judeu. Porque ele sabia perfeitamente que dali vinha o Messias. Ele destruindo a nação, o Messias não viria. Mas Deus, de sua grande e infinita bondade e misericórdia, preservou, né, essas 2 tribos que representavam Judá. E ali veio a sucessão de reis, né, daquela tribo ali. A tribo, as outras 10 tribos cessou, teve sua sucessão de reis, tudo idólatra, mal, mas foi decaindo, até quando deixou de existir como tribo, né? Mas a tribo de Judá, ela permaneceu, ajudada por Deus para que preservasse a descendência, né? Apesar de que chegou a época em que eles foram cativos para a Babilônia e começaram a fazer tanta coisa errada que Deus chamou Nabucodonosor e levou cativo para a Babilônia. Então, o que é que se devia fazer? Adorar somente ao Deus dos céus, que foi o Deus dos céus que deu essa terra para eles, para que eles representassem as outras nações, o Deus único e verdadeiro. Esse foi o objetivo de Deus, né? Como, eu não sei se vocês sabem, mas a Palestina, Israel ali é uma região central no Oriente Médio, né? Quem transitava ali nas estradas tinha que passar em Israel. E aí era para que aquele povo, aquela nação,
ela mostrasse para as outras nações o Deus do céu. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que tinha normas, tinha regras perfeitas para que o povo se santificasse. Para que um dia o Messias viesse, como veio, né, e resolvesse o problema do pecado, solucionasse e desse a vitória para cada um que acreditasse, que aceitasse. Então, aí cada rei, ele representava as outras nações, o Deus verdadeiro. De maneira, o quê? De maneira que Deus seria honrado e exaltado, como Moisés ordenou. Como disse aqui a palavra de Deus, né? Do jeito que Moisés mandou as leis, vocês têm que guardar. Que é porque vocês são representantes de Deus para as outras nações. Porque Deus quer salvar todos. Esse era o objetivo. Mas infelizmente Manassés caiu nesse fracasso. Uma coisa muito ruim. E representou muito mal a Deus nas outras nações. E Deus mandou profetas para avisar. E ele não se humilhou a Deus. Aí Deus mandou o rei Assírio da Babilônia e prendeu ele. E diz a história, diz aqui a Bíblia, que ele foi preso com um gancho. Uma das prisões mais terríveis. Segundo o conhecimento que eu tenho da história, o gancho era uma espécie de argola que se usa nos animais, botado no nariz. Então o rei furou o nariz dele e botou um gancho, uma argola, que nem se bota nos bois hoje em dia, para dominar ele, né? Furou o focinho do boi, a venta ali. Mesmo assim fizeram com Manassés. E ele foi preso e lá ele se sentiu muito angustiado, né? Para com os atos que ele tinha feito. E então, diz mais aqui. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhes deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, e os quais prenderam a Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante Deus, o Deus dos seus pais. Fez-lhe orações a Deus e se tornou favorável. Fez orações e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhes as súplicas e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo o Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e os ídolos, como também todos os que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar ao Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor. Então nós vemos aqui, né, que história bem confusa, né, cheia de contraste.
No início, Manassés foi idólatra, praticou todo tipo de idolatria, chegou ao ponto de queimar o seu próprio filho aos ídolos, que é uma coisa que era proibido por Deus. E disse que Deus chamou a atenção dele, do povo, mas ele não deu atenção, não ligou, não deu ouvidos, não se importou com o que Deus falava. E aí quando ele foi preso, lá na cadeia, ele passou a meditar no que ele tinha feito, né? E as angústias que ele estava sofrendo lá. Porque tinha feito tanta coisa errada. Ali com certeza a sua consciência, né? Doeu. Porque com certeza ele conhecia todos os atos de Ezequias, seu pai. Que ele foi criado, né? Pelo Ezequias, o pai. Então ele viu o tanto que Deus foi favorável para Ezequias, porque Ezequias obedeceu a palavra de Deus. Aí depois dele estar no cárcere lá preso, agoniado, aí agora ele caiu em si e começou a se arrepender dos pecados e começou a orar a Deus. E aqui está nos mostrando o grande amor e misericórdia e compaixão de Deus, né? Que não tem limite. Se fosse você, fosse nós daríamos uma outra chance a um rei desse? Claro que não, né? Nós pecadores, nós temos esse defeito de julgar as pessoas pelos que ele fez atrás, fez os atos praticados anteriormente. Mas eu sempre digo para algumas pessoas, eu já vi algumas pessoas dizer, mas fulano de tal quer ser crente, quer ser cristão, mas já fez isso, fez aquilo, praticou isso, praticou aquilo. Eu sempre digo, olha, Deus não julga as pessoas pelo que ele fez atrás. Se a pessoa se converter a Deus. Não se julga as pessoas pelo que praticou anteriormente. Se julga mais pelo presente. É claro que se a pessoa praticou algumas coisas e não se arrependeu, não se converteu a Deus, aqueles pecados continuam válidos, né? Para a condenação dele. Mas se a pessoa está sendo cristão, lutando para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, então não devemos julgar a pessoa. Achar que ele não é, que ele é esse, que ele não é, que é aquele. Porque Deus, ele restaura todas as pessoas que for a ele. Porque Jesus disse que aquele que vai a ele de maneira nenhuma ele lança fora. Então foi o caso de Manassés. Manassés, depois de praticar tanta idolatria, tanta miséria, com o povo de Deus, não era com os idólatras não. Diz a Bíblia que ele fez pior do que os idólatras que existiam antes na terra de Canaã. Aí quando ele voltou em si, como diz o ditado dizer, né? Caiu em si, reconheceu que estava errado. E aí voltou-se para Deus, se arrependeu, pediu perdão. E aí diz a palavra de Deus aqui que Deus se tornou favorável para ele. Deus ouviu as suas orações. Por quê? Que Deus iria ouvir as orações de um homem que praticou tanta coisa ruim? Porque Deus viu que o coração dele estava arrependido. Que lá dentro do seu coração existe arrependimento. E Deus, ele jamais deixa só uma pessoa que se achega a ele, não importa o que ele tenha praticado, né? Porque nós, seres humanos, nós temos a mania, né? De julgar as pessoas. Mas Deus não julga as pessoas que se arrependem pelo passado. Porque diz a Bíblia que Deus apaga tudo que a pessoa fez de errado. E aqui nós vimos o exemplo, né? Essa história de Manassés. Ela mostra as três principais características de Deus: amor, misericórdia e graça. É um amor incondicional. Mesmo Manassés fazendo mal, foi preso, mas Deus continua amando ele. No dia que ele se arrependeu, buscou a Deus, Deus agora demonstrou o seu grande amor para com ele. Que coisa linda, né? Quando eu leio essa história, eu fico admirado do grande amor, da grande misericórdia e graça de Deus.
que salva esse tipo de pessoas, que aos nossos olhos não tem perdão para eles, né? Mas para Deus é totalmente diferente. Deus vê a pessoa por dentro. Nós julgamos as pessoas por fora, mas Deus julga por dentro. As intenções da pessoa é que vale diante de Deus. Aí quando o Manassés passou a pensar, ter boas intenções, reconhecer o seu erro, que estava em pecado, que precisava de perdão, então Deus se tornou favorável para ele, porque ele se voltou para Deus. Aí Deus o trouxe para Jerusalém, entregou o trono para ele novamente. Aí agora ele foi fazer as reformas que o pai dele, Ezequias, tinha feito e que ele tinha desmanchado. Ele foi refazer novamente. Por quê? Porque ele agora pensava e agia de acordo com a vontade de Deus. Ele foi perdoado, reerguido ao trono, voltou a ser o líder da nação e falou para a nação toda que adorasse a Deus. Tirou os ídolos da terra e serviu a Deus de uma maneira maravilhosa. Aí eu me admiro de ver tão grande amor que Deus tem, que é ilimitado, né? O amor de Deus, jamais nós podemos conhecer o seu limite. Porque essas histórias, elas foram registradas na Bíblia para nos dar exemplo. Nós temos as histórias positivas e negativas na Bíblia, né? Então, o Manassés, ele foi um dos reis que a história dele foi dupla, né? Teve o lado ruim e teve agora o outro lado de arrependimento, bom, que se voltou para Deus. Então, isso aqui é um exemplo para nós. Não existe, meu irmão, nada de errado que nós fazemos que Deus não possa perdoar. É só nós achegarmos a Deus. É só voltarmos para Ele. Orar, como Manassés fez, se arrepender, para que Deus transforme o coração. Porque se existe uma coisa que Deus não pode fazer, é obrigar a pessoa a se transformar. Porque Deus fez o ser humano e deu livre-arbítrio, né? O ser humano, nós somos livres para escolher. Manassés escolheu a princípio fazer o mal. Ele se tornou arrogante, né? Orgulhoso, prepotente, idólatra, mal. Tudo que era mal ele fez em Israel, né? Em Judá e em Jerusalém. Quantas pessoas ele matou, derramou sangue? Aos olhos humanos ele não teria mais chance nenhuma, né? De salvação. Mas Deus não vê como vê o ser humano. Deus vê e olha com os olhos dele. E ele enxerga muito mais melhor do que nós, né? Então nós precisamos tomar isso como exemplo. Não importa a condição que a pessoa esteja. Não importa o tanto de pecado que ele já cometeu. O sangue de Jesus, diz a Bíblia, nos purifica de todo o pecado. Ele não diz que é de alguns pecados, não. É de todo. Todos os pecados que nós cometemos, o sangue de Jesus nos purifica. É só nós nos achegarmos a Ele, né? Fazer como Manassés. E aí, diz aqui o relato, ao final da morte de Manassés, diz assim: quanto aos mais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhes falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritas na história dos reis de Israel. A sua oração como Deus se tornou favorável para ele, para com ele, e de todo o seu pecado e sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e colocou postes ídolos e imagem de escultura, antes que se humilhasse. Eis que tudo está escrito na história dos videntes. Assim Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa.
e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Então nós vemos aí, né? Se você ler a história aqui, você vê aqui os contrastes de Amon, o filho de Manassés, e o pai de Manassés, Ezequias. Ezequias foi um bom rei, Amon foi um bom rei, já Manassés foi um mau rei, um período, né? Ainda bem que no final ele se reconciliou com Deus e começou a praticar as obras, né? Então, o Senhor Deus manda dizer para nós, essa aqui é uma mensagem diretamente para mim e para você, meu irmão. Se arrependa. Esqueça os pecados que você já praticou. Tem pessoas que têm vontade de servir a Deus, de aceitar Jesus, mas fica pegado aos pecados que já praticou. Acha que não tem mais perdão para ele. Esqueça isso. Se você é uma pessoa, posso estar falando para uma pessoa que esteja numa situação de pecado, que acha que não tem perdão, que praticou muitos pecados, e veja a história de Manassés, leia ela novamente, ela está escrita aqui em Crônicas, no capítulo 33, está escrito também lá no livro dos Reis. É uma história bem comovente, porque uma história que começou mal, né, com um rei ímpio, malvado, perverso, e terminou com um homem transformado pelo amor e poder de Deus. Por quê? Porque ele se voltou para Deus. Essa história nos mostra uma lição também, para não ficarmos julgando os outros. Irmãos e irmãs, eu quero dizer uma coisa para vocês. Julgamento da vida das pessoas espirituais só pertence a Deus. Não fique julgando as pessoas, porque você não é juiz. Você e eu, nós somos testemunha de Deus. Eu já falei em outras palestras minhas e vou falar novamente. Em um julgamento, existe juiz, promotor, advogado, testemunha, né? Ali ele faz aquele apanhado, mas eu quero dizer para você, irmão, que a decisão do juiz em um julgamento, ela depende muito de uma testemunha. Não é o advogado, não é o promotor que vai determinar o que o juiz vai falar ou decidir, porque ele tem que dar o veredito final. Ele se baseia geralmente na testemunha. Você, meu irmão, nós somos a testemunha de Deus. A Bíblia diz que nós vamos passar 1000 anos nos céus e vamos julgar os anjos caídos. Nós vamos ser a principal testemunha de Deus. É claro que Deus tem os santos anjos, né, que faz relatório da nossa vida e leva para o céu. A vida de todas as pessoas aqui na terra, o relatório é feito e levado para o céu. Mas esse relatório dos anjos, no dia que a pessoa se arrepende, ele é anulado, é cancelado. E aí ele é registrado no livro da vida e passa a ser uma pessoa diferente. E vai ser uma testemunha de Deus. Olha que coisa mais linda. Não fique pensando que o julgamento vai condenar ninguém, não. Deus não condena ninguém. Quem condena a gente é o pecado. As nossas atitudes pecaminosas é quem condena a gente. Olha aí a prova de Manassés. Que as atitudes mais estranhas e perversas que Manassés teve. Mas no dia que ele se arrependeu, aquelas atitudes dele foram tudo canceladas. E Deus agora passou-se a ser favorável. Já pensou? Você e eu, nós temos Deus como nosso favor? Aí cumpre-se aquela palavra que o apóstolo Paulo disse, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, meu irmão, minha irmã, se você quer que Deus seja favorável para você, se entregue nas mãos dele. Faça como Manassés. Esqueça pecado.
Um dos maiores erros que nós temos em nossa vida é ficar alimentando pecados cometidos há muitos anos atrás. Pecados que não fornecem mais nada para você para o bem, só para o mal. Esqueça essas coisas. Faça como Manassés. Ore a Deus. Busque a Deus. Se humilhe a Deus. Né? Que aí você vai ser bem sucedido. Você vai mostrar para as pessoas que você é uma grande testemunha de Deus. Você vai provar para as pessoas o amor e misericórdia de Deus na sua vida. Então você vai testemunhar de um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que protege, um Deus que é favorável, que ajuda, que salva. Pense nisso. Não fique pensando em coisas erradas, negativas não, que você já cometeu ou está cometendo. Volte-se para Deus. Né? Deus não espera você se purificar, que você não vai conseguir. Ele quer purificar você. Nós não podemos, né, diz a Bíblia, que nós não podemos acrescentar um minuto sequer à nossa vida. Tudo vai até no limite de Deus. Mas Deus pode acrescentar. Você se chegar para Ele, se arrepender, que o Manassés fez, a tendência de Manassés era o quê? É morrer na cadeia, preso lá em Babilônia. E com certeza seus anos de vida seriam muito piores, né? Mas como ele se converteu a Deus, se voltou para Deus, orou a Deus, buscou a Deus, aceitou agora o plano de Deus, aí ele foi ter uma vida muito mais tranquila. Voltou para o seu reino, livre, e aí foi servir a Deus de maneira maravilhosa. Então, o testemunho de Manassés nos ajuda a compreender que nós temos um Deus maravilhoso, um Deus perdoador, um Deus que não vinga aquilo que nós fizemos de errado e que se arrependemos dele. A Bíblia tem até um versículo que diz que Deus pega as nossas iniquidades, nossos pecados, e joga nas profundezas do mar. Algumas versões dizem que Deus esquece, mas Deus não esquece. Né? Deus ele não joga na cara aquilo que nós fazemos. Nós seres humanos, nós temos essa mania, né? Quando as pessoas erram contra a gente, às vezes até vem pedir perdão, nós fica jogando na cara. Ah, mas você fez isso, fez aquilo. Deus não faz isso não. Deus, quando já a pessoa se arrepende, Ele não olha para o passado da pessoa. Ele só olha para o presente e o futuro. E Deus faz a transformação a cada dia na vida de cada um de nós. Vamos cada dia buscar a Deus, confessar os nossos pecados, pedir a Ele que tire da nossa mente essas lembranças do pecado passado direto. Claro que você nunca vai esquecer definitivamente, de vez em quando você pode lembrar, mas isso são lembranças esporádicas, né? Que vem na mente da gente, mas que você tem que ter uma consciência tranquila que você está perdoado daquele pecado. Foi isso que Manassés fez. Ele passou a servir a Deus e dizer ao povo que servisse a Deus porque ele estava consciente, tranquilo, de que tudo que ele tinha feito de errado, Deus perdoou. E ele agora se sentia na obrigação e no dever de servir aquele Deus que libertou ele, que perdoou ele e que ajudou ele a voltar para o seu trono, né? Para ser rei novamente em Judá e Jerusalém. Vamos, meus irmãos, estudar a Bíblia, aprender mais dela, pedir sabedoria a Deus, para que possamos, né, cada dia mais servir a Deus de uma maneira mais fiel, mais constante, com amor, com esperança, né, com fé, e mostrar para as pessoas a transformação que Deus faz na vida da gente. Que você seja o sal da terra, seja uma luz a brilhar, e o nome de Jesus seja exaltado na sua vida. Amém? Então eu quero aproveitar a oportunidade, que vamos encerrar por aqui, e pedir a você que nos ajude se inscrevendo no canal, né? Para que a palavra de Deus se expanda a cada dia mais. O canal está aí à disposição de cada um de nós. Você pegue a passagem bíblica que eu passei aqui e estude em sua casa. Não acredite só no que eu estou falando. Confirme aqui na palavra de Deus. É assim que devemos agir. Né?
Que Deus abençoe você, sua família, seus negócios, seu trabalho, sua vida em geral. E que você a cada dia busque a Deus para brilhar a sua luz e mostrar que você é um servo de Jesus, que está se preparando para a vida eterna. Certo? E você que ainda não aceitou a Jesus, eu quero dizer a você que no dia que você aceitar Jesus como seu salvador pessoal, as suas atitudes nunca mais vão ser as mesmas. O Espírito Santo de Deus, esse Deus maravilhoso, consolador, ele vai orientar você e guiar você nos caminhos mais retos. Você vai ter a sua consciência tranquila, suas atitudes perfeitas, cada dia mais, e vai servir esse Deus e se preparar para que quando Jesus vier em breve, nós ir para o céu junto com ele, viver eternamente. Amém? E fiquem com Deus.